coisa é certa, a informação é o melhor remédio contra o coronavírus nesse momento. Por que eu estou falando isso? Ontem eu estive no consultório do Dr. Marcelo Daio. Ele é um renomado infectologista daqui e conversou um pouco com a gente sobre toda essa situação que está deixando a cidade aí parada, preocupada. A conversa também me deixou preocupada. Eu tentei trazer esse conteúdo para vocês de uma forma que vocês entendam que essa era uma conversa entre médico e paciente e não uma entrevista para uma jornalista. Assim, eu acredito que vocês vão compreender melhor tudo aquilo que ele quis passar. A situação que a gente vive hoje talvez não seja exatamente aquela que está sendo mostrada. E isso é muito preocupante. Então eu espero que vocês assistam com muita atenção tudo aquilo que ele tem para dizer, porque saber do que se trata o problema neste momento é fundamental para se proteger e garantir que você também vai estar protegendo as pessoas que você ama. Bom, a gente precisa entender o seguinte, mesmo a influenza não é só uma gripezinha. A influenza, a doença influenza, mata muita gente também. Mata muita gente ano após ano no mundo. Quando a gente fala da gripezinha, a gente está confundindo muito com resfriado comum. Agora, o coronavírus ele tem uma diferença em termos de mortalidade do influenza. Ele mata mais, principalmente os idosos. Então, a curva da mortalidade aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Então, a gente está falando de mortalidade de 0,4, 0,5 até 40 e poucos anos, e a partir de 50 anos passa para 1%, depois vai subindo, e acima de 80 anos ela chega a 15%. Então, é uma mortalidade maior. Então, por isso que não é uma gripezinha. A imagem e outra. Como toda epidemia, essa já é uma pandemia que está acontecendo no mundo todo, a gente começa a descobrir muita coisa no decorrer da doença acontecendo. Então, quando a gente pega, igual a Zika, a gente não sabia que causava aquelas malformações. A gente foi descobrindo ao longo da epidemia. Ao longo dessa epidemia, provavelmente vão surgir novos conhecimentos. E aí pode ser que surjam algumas coisas mostrando maior gravidade, menor gravidade. A imagem pulmonar do coronavírus, do paciente interno com a pneumonia extensa, ela realmente é muito assustadora. O estrago pulmonar é muito grande. Então, não é uma gripezinha em hipótese alguma. Ela pode ser assintomática em uma grande quantidade de pessoas. A gente precisa distinguir essas duas coisas. Um paciente com infecção assintomática ou oligoassintomática é uma coisa, mas a doença, quando ela acontece, quando ela comete o paciente, ela é grave. Dengue, mais ou menos 60% das pessoas entram em contato com o vírus e não tem nada, mas a parcela que tem a doença tem uma doença com muito sintoma. Não é só uma denguezinha. Mesma coisa aqui. Eu estou falando de uma doença que pode evoluir de uma maneira muito ruim. A maioria não tem nada? A maioria não tem nada. Mas eu tenho que olhar para os que vão ter. Então, a gente minimizar problema, achar que não é nada, nós vamos colecionar caixinhas. Extremamente difícil. É uma doença, um vírus de transmissão muito fácil, transmissão pessoa a pessoa. Ele se adaptou muito rapidamente e tem uma capacidade de espalhar muito rápida, muito fácil. O fato dele ter muitos pacientes assintomáticos, isso é ponto positivo para ele. Ele ganha disseminação. Então, é difícil de se proteger hoje. Proteger é ficar em isolamento social. Essa é a proteção. Quanto tempo ficar em isolamento social? Algumas projeções, tem uma projeção da Academia Real da Inglaterra que fala em torno de 1 ano e meio de isolamento social para você conseguir diminuir. Ou até que surja uma vacina onde eu consiga imunizar muita gente
e aí eu protejo indiretamente os que não se vacinaram. Então, é muito complexo, mas no dia a dia, vamos lá, vamos direto no seu ponto, porque isso que eu estou falando é utopia. Como é que a gente se protege? Medidas simples, álcool gel na mão, higiene das mãos o tempo todo, sempre que possível. Evitar contato com as pessoas ou com as coisas. Tentar, nesse momento, realmente, a gente está num momento agora de isolamento social. A coisa saiu do controle, fugiu do controle, o número de casos vem aumentando. Esse número de casos provavelmente é muito maior do que o anunciado, que a gente não está testando. Então, o que é o ideal agora? Ficar quieto em casa, para a gente tentar não fazer com que a onda faça isso aqui e a onda seja mais leve. Quanto tempo a gente tem que ficar em casa? Difícil dizer. Provavelmente não são só 15 dias. É muito mais que isso. 1 mês, 2 meses, talvez 2 meses, 2 meses e meio. Então, temos que ficar em casa, temos que cuidar dos mais velhos, dos idosos, porque o vírus está começando a ganhar força. O que a gente está vendo, esses números, provavelmente os números nossos de Goiás têm um atraso de talvez aí 20 dias. Então, quando ele mostra aquele número ali, nós estamos 20 dias na frente já de doença. Os números são muito maiores. E isso tem vários trabalhos. O trabalho em Hubei, na China, mostrava isso. Havia um atraso, de fato, de casos e números registrados de 10 dias. Isso testando muito. A gente não está testando ninguém, então a gente deve ter um atraso muito maior. Então, a gente tem que ficar em casa nesse momento, esperar a coisa acalmar, porque ela vai vir. A força, essas medidas é que vão dizer qual é a força da doença. Então, o vírus, ele causa como se fosse uma gripe. Então, ele entra no corpo humano e a pessoa vai ter febre, dor de garganta, tosse, mal-estar, de uma maneira geral. Aí é como se fosse uma gripe. Então, é difícil distinguir uma doença da outra. O que é o grande problema? Alguns pacientes vão ter um quadro que a gente chama de um quadro pulmonar, uma pneumonite viral. E essa pneumonia viral, ela é muito grave, muito extensa. A pessoa começa a ter muita falta de ar, muita dificuldade para respirar. Ela, normalmente, nesses quadros mais graves, precisa ir para ventilação mecânica. Então, respirar com a ajuda de aparelhos e fica nessa ventilação mecânica por um tempo razoável, em torno de 3 semanas. Então, é muito tempo. Esse é o problema, ou seja, eu vou uma porcentagem dos pacientes que precisar internar para UTI, eu vou precisar de todos os recursos da UTI. E aí, quando isso acontecer em uma onda muito grande, eu não vou ter nem UTI e nem respirador para atender esse pessoal. Normalmente o paciente muito grave pelo coronavírus, ele tem um quadro de insuficiência respiratória, síndrome da angústia respiratória, da insuficiência respiratória aguda. Essa insuficiência respiratória aguda, essa dificuldade para respirar e dificuldade para ventilar o paciente, porque o pulmão fica mais congesto, mais duro, eu não diria que seria como um afogamento, seria uma situação complexa, uma situação, o paciente entra em falência de órgãos, ele começa a falir o rim, começa a falir o fígado, começa a ter falência de outros órgãos. Ele tem infecção secundária, porque ele está muito tempo no hospital, ele está muito tempo no ventilador, então aumenta o risco de pneumonia. Então, ele vai morrer de falência de órgãos, provavelmente. É muito difícil a gente falar, realmente eu não queria estar na pele de nenhum deles hoje, mas eu acho que a partir do momento que eles se candidataram e estão à frente como liderança,
eles precisam estar bem assessorados. E a gente vê uma falta de assessoramento nesse momento. O que eu acho que aconteceu, primeiro, a gente faltou nesse momento um comandante maior, ou seja, o presidente do Brasil liderar toda a mobilização. Faltou essa figura de líder carismático e de líder de união. Então, a partir do momento que ele não foi líder, cada governador partiu para fazer uma medida isoladamente. E foram medidas, até certo ponto, descabidas em determinado momento. Vamos avaliar. Nós temos a Europa com vários países. Nós temos o Brasil com vários estados. Na Europa, a doença não aconteceu do mesmo jeito, ao mesmo tempo. As medidas foram tomadas individualmente por cada país à medida que a doença avançava. No Brasil, a gente tem que pensar do mesmo jeito. As medidas deveriam ter sido tomadas individualmente à medida que a doença avançava. O que a gente viu foram estados decretando situação de quarentena, aonde a gente tem um plano de contingência elaborado pelo governo federal que está muito bem feito, que não foi seguido. Eu decretei quarentena, decretei isolamento social ou restrição de circulação sem que não houvesse casos. Alguns estados nem caso registrado têm e eu já tenho restrição de circulação das pessoas. Então, o começo da restrição, o que eu falei desde o início foi: o problema é quando eu vou parar. Então eu começo, se eu começar muito cedo, eu não vou conseguir, eu vou gerar uma insatisfação de todas essas pessoas, que elas não vão querer ficar em casa, porque eu não estou falando de 14 dias, iguais a todos os decretos. Todos esses decretos vão ser prorrogados. Nós estamos falando de 2, 3 meses de pessoas em casa. Se eu comecei muito tempo, vão ser 4, 5 meses. Então é esse o problema, porque começou muito cedo. E aí tem prefeito, tem cada um fazendo um monte de coisa absurda. Então a gente precisa que as coisas sejam mais orquestradas. Porque se eu tomo muita medida restritiva nesse momento e abro daqui a 14 dias, por exemplo, tem um trabalho do New York Times que mostra que não adianta nada. Então, se a gente... o que acontece? Se a gente para todo mundo antes, a gente está lutando com um inimigo invisível, porque eu não estou testando ninguém. Se eu não estou testando ninguém, eu não sei com quem que eu estou lutando, que horas que eu estou, em que fase que eu estou. Como é que eu vou falar para as pessoas? Nós temos 20 casos diagnosticados em Goiás. Fiquem em casa. Com 20 casos. Por 3 meses. Daqui a pouco, quando a gente começar a testar, a gente vai ver que não eram só 20, era muito mais. A gente não sabe. Vamos dizer que fosse só 20. Fiquem em casa, as medidas foram ok. Daqui a 14 dias eu solto todo mundo pode voltar a trabalhar. São Paulo está no epicentro da doença. O pico vai ser no dia 20 de abril. Brasília, o pico é lá para maio. As pessoas começam a circular. Aí a doença volta. Então, as medidas restritivas deveriam ser tomadas de uma maneira bem orquestrada, aonde, na hora certa eu paro, solto, vou voltando gradativamente. Porque provavelmente nós vamos soltar as pessoas, nós vamos ter que mandar para ficar em casa de novo. Isso vai ser um vai e volta com muita frequência. Isso não vai ser só esse tempo e acabou, liberou, acabou. Não parece que vai ser assim. Então é complicado, é muito complicado, precisa de um assessoramento muito bem feito e nessa hora faltou a posição do líder e talvez a melhor conduta numa crise tão grave como a gente está vivendo, seria tira o presidente, na verdade o presidente sai de cena, entra o ministro da saúde, que é um técnico, e assume todo o comando do país em relação ao combate ao coronavírus. Assume em relação a dizer o que tem que fazer, o que nós vamos fazer e coordenar as ações. E não deixar cada um tomar ações individuais e descoordenadas.
Tudo isso que nós estamos aprendendo, se a gente continuar fazendo, nós vamos evitar novas doenças, porque essa já foi. Então, é muito difícil você colocar medida muito restritiva numa escola de jardim de infância, por exemplo, onde as crianças brincam em contato umas com as outras. Como é que eu falo para a criança não chegar perto uma da outra? As crianças são assim. Então, o que a gente precisa é estar preparado para uma próxima epidemia. Hoje a gente escuta muita gente falando, né, que o Japão não tomou medida nenhuma por causa das Olimpíadas. Na verdade, não é. O que acontece é que eles já tiveram uma onda de coronavírus, que foi o SARS-1, 2002, 2003, onde eles ficaram muito apreensivos e eles já estavam preparados. Então, o que o Japão, a Coreia do Sul e Singapura fizeram foi testar todo mundo, isola quem precisa ser isolado, põe em quarentena quem precisa ficar em quarentena, e eles conseguiram controlar a doença. Então, foram ações que já tinham preparo antes. Não foi, estou mentindo por causa da Olimpíada. Não foi isso. As medidas foram feitas porque eles estavam preparados para isso e conseguiram fazer. Nós estamos falando de uma outra cultura, uma população mais obediente, uma população que realmente costuma seguir as recomendações, mas eles estavam preparados para isso tudo, né? Nós não estamos falando de cidades ou de governos que acabam usando isso como até instrumento populista. Então a gente precisa, nesse momento, tem que acabar isso tudo. Nós temos que seguir as determinações científicas e tentar minimizar o dano da população. Arregassem as barras das calças que nós vamos passar pelas portas do inferno.